Retomando os estudos do Projeto Éden, o estudo do livro de Enoque, agora abrangemos os capítulos 46, 47, 48 e 48a. O eleito, Yeshua no céu, a imagem de Deus e o julgamento dos homens. Subtítulo sugerido. Agora nós já começamos a entrar literalmente na parte messiânica do livro de Enoque. Aquela parte do livro de Enoque que ele mostra o justo, o Filho de Deus. E como vamos entender por que o livro de Enoque foi rejeitado pelo judaísmo. O livro de Enoque é um escrito muito antigo, que o sistema religioso insiste em dizer que é recente, que é de alguns anos para cá. Antes de Yeshua vir a esse mundo como ser humano, o livro de Enoque já apresentava um semelhante a homem junto com Deus no céu. É aquele que os cabalistas chamam de Adam Kadmon, que é o nome que se dá na Cabala ao protótipo celestial da criação humana. Ou seja, que Deus não teria criado o homem com a imagem dele, como diz no texto, mas teria criado uma espécie de protótipo de imagem, que seria Adam Kadmon, uma espécie de homem celestial, e que o homem teria sido criado à imagem de Adam Kadmon. São essas coisas que religiões inventam. Mas vamos à leitura dos capítulos em questão. Capítulo 46 diz assim, na visão de Enoque: Ali eu vi o antigo de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele um outro, cujo semblante era semelhante ao do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Aos anjos que estavam comigo e me mostravam todo o segredo relativo a este filho de humano, o qual foi, de onde era e por que acompanhava o antigo de dias. Ele me respondeu e disse: Este é o filho de humano, ao qual pertence a justiça, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos, em eterna ascensão. Este filho de humano que tu vês levantará reis e poderosos de suas habitações e poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis de seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão e nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente. Porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra Elion, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de maldade, até suas obras de maldade. Sua força estará em suas riquezas, e sua crença nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. E com ele, o fiel, o que sofre em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 47. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros subirá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os que habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja interrompida diante do Senhor dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu vi o antigo de dias, enquanto ele estava sentado no trono de sua glória, enquanto o rolo dos vivos foi aberto na presença dele, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permaneciam ao redor e diante dele. Então os corações dos santos se encheram de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado.
A súplica dos santos foi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão que nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora o Filho de Humano foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome na presença do Antigo de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o bendirão e o glorificarão, e cantarão orações em nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito e oculto subsistia na presença dele antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Em sua presença ele existia, e revelou aos santos e justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles se iraram e rejeitaram este mundo de maldade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, em nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naquele dia, os reis da terra e os poderosos, que ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição àquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada, mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Eles falharão na presença dele e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para pegá-los pelas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu ungido. O nome de Elohim será bendito. Capítulo 48a. Sabedoria verteu como água, e glória não falta diante dele, para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a maldade passa como uma sombra, e não possui estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos, e sua glória para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está diante do Senhor dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. O capítulo 46 já começou se referindo ao Deus Iá como o Antigo de Dias. Essa expressão que a religião transformou em ancião de dias. Não é o ancião. Atik Yomin é o antigo. Antigo de dias. Quer dizer, aquele que tem muitos dias de existência, tantos que não dá para contar. Atik Yomin é a emanação oficial do Deus Pai. Podemos dizer, é a imagem de manifestação que Deus Pai usa diante dos seres que ele criou. Porque nem diante dos seres que ele criou ele pode aparecer plenamente como ele realmente é. O profeta Daniel, em suas visões, no capítulo 7 de Daniel, ele contempla a vitória de Mashiach. A gente vê na Bíblia a cena que ele contempla na visão. O Antigo de Dias sentado em seu trono e um semelhante a homem se aproximando dele para receber o domínio. Esse semelhante a homem é quem? Yeshua. Estudando o texto sagrado apenas pelo que ele diz, você consegue se libertar do religiosismo implantado pelo sistema, se você ficar só com o que o texto sagrado diz. Enquanto os teólogos modernos insistem em dizer que Deus não tem forma nem aparência, Yah insiste em se descrever no texto o tempo todo como alguém semelhante a homem. E ele faz isso para que a gente não esqueça o óbvio. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem com sua imagem, é porque essa aparência que nós temos é a imagem de manifestação dele. Yah é a única força viva existente acima de tudo, mas ele tem sua forma oficial de manifestação, por assim dizer, com a qual ele se manifesta nos planos inferiores a ele. Afinal de contas, sempre foi desejo de Deus conviver com sua criação.
Planos inferiores a ele, quero dizer, tudo que está abaixo dele. Visto que ele se encontra no 10º firmamento, tudo está abaixo dele. E para circular entre os seres criados e fazer presente como regente, que está sempre presente, ele usa sua imagem de manifestação em forma reduzida, na contração de sua glória, que é o antigo de dias. Que a gente vê na Bíblia que é aquela imagem semelhante a um homem velho de cabelos brancos e barba branca. Ou seja, Deus fez o homem com sua imagem. A imagem que Deus colocou na gente é a imagem de Atik Yomin, é a imagem de Ben Adam. A imagem de manifestação que Deus tem entre os seres criados no mundo celestial é a imagem que Ele colocou na gente, em sua criação. O Deus vivo é assim. Essa imagem dele, o sistema usa de maneira irreverente para ridicularizar as coisas celestiais. Mas Deus é assim. E Yeshua nos céus compartilha da mesma glória que o Pai, pois ele é parte integrante da natureza divina. Yeshua é o poder vivo que faz parte da glória divina. Ele não é um subdeus ou qualquer coisa do tipo. Yeshua é parte da natureza divina que se apresenta de forma independente e numa imagem independente da imagem de Atik Yomin. Mas ele compartilha da mesma natureza que o Deus Pai. Muita gente ainda não consegue entender isso. Ele pensa e age igual ao Deus vivo, porque a existência de Yeshua no mundo celestial é parte integrante da glória divina. Yeshua faz parte da glória divina. Enquanto a maioria ainda não consegue entender isso, vamos seguindo adiante. Leva tempo mesmo para a pessoa conseguir entender essa parte, porque o sistema religioso deixou de ensinar a verdade durante muitos anos. Vamos tocando em frente. E no capítulo 46, o anjo apresenta Yeshua a Enoque e diz no texto: Este filho de humano que tu vê, levantará reis e poderosos de suas habitações, e poderosos de seus tronos. Ele soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Yeshua fez isso tudo. Ele quebrou e destroçou os ímpios, e fez tudo isso com a palavra que saiu de sua boca. A espada de 2 gumes que ele usou para cortar o mal, tão mencionada no texto bíblico, a espada de 2 gumes, é o quê? É a Torá. É a instrução divina em sua interpretação correta, como ele viveu aqui na terra. O conceito espiritual é esse mesmo. Yeshua esmagou os pecadores, pisou, aniquilou e destruiu os pecadores, mas ele não pisou literalmente. Ele não fez isso diretamente com os pecadores, ele fez isso tudo diretamente com o pecado. Ele destruiu o pecado. Quem se mantém agarrado ao pecado receberá tudo isso descrito como juízo no último julgamento. Já o capítulo 47 mostra a redenção dos justos. Finalmente, Deus aplicará aos fiéis tudo aquilo que lhes foi prometido. Eles verão os ímpios serem punidos e todo sofrimento pela obra de Deus será compensado. Enoque 47:5 diz: O eleito e oculto subsistia na presença dele antes que o mundo fosse formado e para sempre. Yeshua não foi meramente um humano que começou a existir a partir do momento que nasceu em Israel como ser humano. Yeshua é de procedência celestial. Ele existe continuamente junto à glória celestial desde a eternidade. Vários teólogos cristãos ficam se gastando para conseguir explicar como é que pode Deus ser um e ao mesmo tempo ter outro junto com ele, desde a eternidade. Afinal de contas, ele é um ou é dois? Quem vem acompanhando regularmente os outros vídeos estudos do Projeto Éden já entendeu que Yeshua é a personificação do acesso a Deus. Ele é tudo que a gente precisa conhecer sobre Deus. O Deus Yah é pleno demais para se manifestar integralmente a um humano comum. Por isso, a totalidade de sua força existencial se apresenta de modo parcial a qualquer ser criado. A presença integral de Deus é demais, até mesmo para os anjos que habitam próximo a Ele nos céus. Por isso, Deus habita integralmente no 10º firmamento, que é o ponto mais elevado do mundo invisível. E seu filho Yeshua, que é parte integrante da própria força divina, permanece no 7º firmamento como que numa forma de Deus se fazer presente no ponto mais alto e no mais baixo, ao mesmo tempo. Outra coisa que muitos ainda não conseguem entender: Yeshua é o acesso a Deus que nós podemos ter. Quem tem acesso a Yeshua tem acesso a Deus. Como ele disse para aqueles que o afrontavam: quem me vê, vê o Pai. Ele é o acesso que nós podemos ter a Deus.
Tudo que a gente precisa saber de Deus está em Yeshua. E no Testamento dos Patriarcas, na seção chamada Testamento de Dan, está escrito que o Salvador ensinaria a Torá pelas coisas que ele viveu. A gente olha na Bíblia a forma como Yeshua viveu e se portou aqui nesse mundo. O modo como ele viveu aqui no mundo é Torá para nós e para todos. O modo como ele viveu é lei de Deus para todos. O capítulo 47 mostra a mesma coisa que Apocalipse 20, o início do julgamento. Os fiéis se alegrarão grandemente com isso, pois justiça estará sendo feita exatamente como vem sendo prometido há séculos. Justiça essa que os filhos do mundo zombaram e fazem piada até hoje. E o capítulo 48 descreve a tal vida em abundância que Deus nos prometeu e que os filhos desse mundo confundem com a aquisição de riquezas materiais. No capítulo 48, versículo 1, está escrito assim: naquele lugar eu vi uma fonte de retidão que nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. A vida eterna que nós vamos receber não será uma existência autossustentável, como a própria existência de Deus. Mesmo depois de salvos e no mundo espiritual, nós dependeremos de Deus continuamente, porque a nossa eternidade será mantida através do fruto da árvore da vida, que é o alimento que nós comeremos. Mas depois de salvo ainda a gente vai precisar comer? Sim, mas o fruto da vida é o que nós vamos precisar comer para continuarmos vivos na vida eterna. Seremos alimentados na eternidade. A nossa vida eterna não será autossustentável. Nós seremos alimentados na eternidade, veja, não porque nós sentiremos fome. Lá de lá não vai existir fome, mas porque esse fruto da vida é o meio pelo qual a nossa existência eterna continuará eterna. Você entende isso? E os versículos 2 e 3 também descrevem a existência eterna de Yeshua junto a Deus Pai, quando diz assim: naquela hora o Filho de Humano foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Antigo de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Enoque 48, 2 e 3. O nome de Yeshua era invocado na presença de Deus. Ou seja, não existe nenhuma trindade. O conceito de trindade é fruto da falta de entendimento. Deus é um só, Yah é um. E a existência de Yeshua junto a ele faz parte da plenitude vital dele. Como Paulo afirma em Colossenses 2,9, diz: nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Yeshua habita corporalmente a plenitude da divindade. Enoque 48, 10 e 11 diz: mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Eles falharão na presença dele e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para pegá-lo pelas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu ungido. Esse trecho se refere aos acontecimentos descritos em Apocalipse 20, do 7 ao 10, que a gente vê que, depois de 1000 anos debaixo de monarquia messiânica, aqueles que não aguentam mais tanta coisa correta e tanta ordem divina mostrarão sua revolta e se voltarão contra Deus, mesmo depois disso tudo. E encontrarão apoio em Satã, que será solto de sua prisão justamente para isso. Ao soltar Satã depois dos 1000 anos de reinado justo e do jeito que agrada a Deus, Yah vai se livrar definitivamente de todos aqueles que não suportam mais ser governados por ele. E Enoque está descrevendo isso também. Ou seja, as coisas que Yohanan escreveu no Apocalipse, ele não tirou do nada. Tudo está em linha com as antigas profecias. E para finalizar, depois de descrever justiça, julgamento e redenção, é dito: ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está diante do Senhor dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. No capítulo 48a, versículo 2. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele. Você vê? Tem gente que diz assim: quando eu chegar no céu eu vou perguntar a Deus por que isso, por que aquilo. Não existe isso. Diante do Yeshua, Elohim, ninguém conseguirá abrir a boca. Quando a gente chegar diante dele, a glória vai ser muito grande. Nós vamos ficar literalmente boquiabertos por estarmos diante de tanta glória, que aqui no mundo a gente não sabe que existe tanta glória porque a gente não vê com nossos olhos.
Mas quando chegarmos diante de Yeshua, como ele é nos céus, vai ser tanta manifestação de glória diante dele, mesmo sendo aquele momento um momento de julgamento, ficaremos tão magnificados com aquilo que não vamos conseguir abrir a boca, nem perguntar nada, nem falar nada diante dele. O ser humano mal terá coragem de olhar diretamente para o rosto dele, porque é muita glória. E o ímpio ouvirá sua condenação, quietinho, e não terá nem forças para ele responder mal. É a vitória definitiva do bem. Essa parte do estudo é basicamente sobre o rei Machia, Yeshua, rei de Jerusalém, rei de Israel. Os judeus do primeiro século retiraram Enoque de seu cano religioso porque o livro de Enoque confirma a realeza e divindade de Yeshua. O Filho de Deus faz parte de Deus. Você vê que até hoje os judeus ficam debatendo: Yeshua é divino, Yeshua não é divino, e o judaísmo está todo dividido. Para uns, Yeshua é divino, para outro não é. Você já entendeu isso? Se ele é divino ou não? Vamos continuar estudando o livro de Enoque que nós vamos chegar lá, passo a passo. Até o próximo estudo.